Aqui, nesta casa eu me encontrei. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa Francisco de Assis. Nesse dia tão especial, porque todos os dias são especiais, né? Estamos com a graça do Pai, com a permissão dele, nos oportunizando o aprendizado, cada encontro, né? Tanto nos estudos como na doutrinária, que cada um possa, como já saiu de seus lares, vir com esse propósito do aprendizado mesmo, da nossa melhora, né? Buscar a nossa melhora, com certeza, para que assim possamos melhorar o entorno em nossos lares, em nossos bairros, nossa cidade, que está no mundo, né? Então depende de cada um de nós. Que esse Pai de amor e bondade infinita possa estar a iluminar mentes, que cada um possa estender esses pensamentos e a oração, a prece neste momento, a seus lares, às penitenciárias, aos asilos, aos manicômios, aos nossos irmãozinhos que moram nas ruas, aos desencarnados de toda sorte, aos suicidas, esses irmãozinhos tão necessitados de uma prece, de um momento de doação, como eu sempre coloco aqui. Vamos doar, através da prece, o nosso melhor para esse mundo que nos acolhe. Que a falante de Francisco de Assis se faça presente, como sempre se faz, instruindo e amparando os trabalhadores da casa, para que no momento do passe também cada um possa escutar aquilo de que necessita, como conforto, como consolo, conforme os ensinamentos de Jesus. Então, pensamentos elevados, conectados com o alto, com a certeza que já estão sendo abraçados por esses irmãos amigos da espiritualidade maior. Em pensamento nós dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, Pai, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. Pão nosso, pão de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Pai, as dívidas
assim como cada um de nós souber perdoar os devedores. E não nos deixes cair em novas tentações terrenas. Livra-nos, Pai, de todo mal, agora e sempre. Que a tua paz, a tua luz e o teu amor iluminem nossos passos para que possamos assim evoluir. E hoje nós temos o nosso irmão João, né, que nos dar carinho da sua palavra, que ele possa, intuído e amparado por tudo que nos trouxe, passar seus conhecimentos e nos auxiliar também no crescimento evolutivo. Queridos irmãos, irmãs, nosso desejo, né? Eu que venho de lá, né? Não exatamente de lá, sim, porque à tarde eu estive uma boa parte da tarde no Centro Espírita Serra do Amor, lá no Balneário, chamado Estreito, que eles chamam, embora o bairro tenha se bipartido em diversos setores, mas é o Balneário Estreito. E trago, às vezes a gente esquece, mas de coração, de certeza, a gente sempre traz o abraço daquela família de lá. E vai levar de volta o abraço da família daqui. Porque quando nós estamos reunidos em nome de Deus, de certeza, nós estamos mais próximos da verdadeira família. Temos a nossa lá, né? Os laços sanguíneos. Nós dissemos que são laços sanguíneos. Mas ali existem verdadeiros laços espirituais. Não sempre da simpatia, mas não aquela simpatia simpatia por gostos, paixões, dificuldades, incompreensões que tínhamos lá atrás e continuamos tendo agora. Então, que bom que nós estamos aqui, caracterizando-se para nós a clareza máxima. Somos uma só família, filhos do mesmo Pai. Que bom que nós estamos aqui. Nossa temática da noite é perdão. E quando nós estávamos ainda há pouco ali por baixo, diríamos até que no estudo preparamos bem mais a nossa palestra de hoje, a nossa conversação de hoje. Acrescentamos e relembramos. E nós estávamos em dúvida. Como a gente já está meio saidinho por aí, já fala para tudo quanto é lado, às vezes 3, 4 vezes na semana, eu trouxe até 2 tempos. Né? Eu vim assim, pensando. E quis olhar até aquela fichinha de vocês aí para ver o que assunto nós falamos em julho. Né? Não que a gente tenha preocupação exata nisso, não. Porque, por exemplo, a gente fala perdão, às vezes fala perdão. E às vezes a gente fala perdão e mais alguma coisa. Então hoje, por exemplo, a nossa temática da noite é perdão, um ato de amor. Para que a gente fique entendido de uma característica que depois nós vamos conversar aqui, porque tem gente que pensa que perdão é um ato religioso só. E não é. Ele é um ato de saúde. Muito mais intensa. A própria Organização Mundial de Saúde está preocupadíssima com isso. E outra coisa interessante que depois veio com clareza na mente, mas como lembrança, porque isso é tão conhecido nosso já, de tempo, mas a gente esquece, uma tarefinha de uma casa espírita, uma tarefa interna da casa espírita, e lá sempre vinha um irmãozinho espiritual, através da mediunidade de alguém, vocês sabem que isso é possível, né? Falar através dos outros, e ele unicamente dizia o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E ele veio uma vez, 2, 3, ele já estava vindo umas 4, 5 vezes e só dizia isso. Nós que somos muito ansiosos, o coordenador da tarefa muito ansioso, pensou lá com ele assim: a próxima vez que esse espírito vier, eu vou perguntar, poxa, só desça aí para dizer? E veja, o espírito veio de novo e disse: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E aí o irmãozinho não aguentou. Meu irmão, já viesse tantas vezes, não tem mais nada para dizer para nós, não. E o Espírito só disse assim: e vocês já o fazem? Por isso precisamos repetir.
Por isso estamos aí repetindo os ensinamentos de Jesus. Não é 2000 anos, tá? É mais, já passou de 2000, tá? Que às vezes não fica assim, está naquele 2000, né? Nós já estamos no 2019. Né? E ainda estamos precisando repetir. Então nunca é demais. Na nossa tarefa interna da casa, nós costumamos fazer a abertura. Ela vai assim, uma variável. Esse faz a abertura hoje, o outro depois na outra semana, está uma sequência. A mesma coisa o estudo, cada um faz a sua vez. Nós temos uma sequenciazinha. E muitas vezes, se algum daqueles, por lógica de suas necessidades, de suas verdades, falta, acaba acontecendo a mesma tarefa para quem já tinha feito na outra semana. O estudo varia sempre, mas a abertura e o encerramento, que é 2 para frente, é 2 para lá, 2 para cá, aquele passinho de dança, né? Vem 2 para lá, 2 para cá, um faz a abertura, outro faz o evangelho, outro tal. E aí alguém diz assim, poxa, mas eu já fiz semana passada. Provavelmente não fez direito. Então, precisamos aprender, relembrar e relembrar. Perdão. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo começa lá, primeiro assim, bem-aventurados que são misericordiosos. E lá no primeiro item, e segundo, diz assim, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E continua, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Agora nós vamos ao nossas anotações. Eu digo que é qual? Nossa qual? Vamos ser francos entre nós. Deus perdoa ou Deus não se ofende? Mas era preciso falar assim, Jesus, porque a nossa compreensão antiga, e ainda somos antigos, uma barbaridade, era a cultura de que Deus era um Deus castigador. Não dava para fugir dos fatos bíblicos lá, não dava para fazer do Antigo Testamento, não dava para fugir. Tinha que falar conforme a linguagem da época. Mas então, por que Jesus disse se nós não perdoar? Chamava a atenção de que a recíproca é verdadeira. Como nós vamos exigir perdão para nossas faltas se nós não temos esse mesmo princípio para com os outros? E quando se fala da personalidade que nós sempre trazemos para nossa maneira, né? Eu gosto muito de brincar dizendo assim, agora vem a época aí do Papai Noel, mas o primeiro Papai Noel que eu lembro de ter me assustado foi uma figura de uma foto grande, assim, um desenho grande, de um Deus, um senhor assim, de um sandália grande, aquela sandália franciscana, sentado num trono, com a barba extremamente longa, que assustava qualquer criança. Era assim que Deus era apresentado para a maioria de nós. Né? Depois Jesus vem dizendo, Deus é Pai. Então, todo esse processo de cultura tinha que ser respeitado. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, Deus, Jesus, não tem que perdoar, até porque eles não se ofendem. Tá? Agora, o amor em plenitude não se magoa, não guarda rancor, e Deus, por excelência, é amor em plenitude. Se não fosse, né, nós estaríamos duvidando de muita coisa, e até nas questões religiosas iríamos para casa, né? Que a gente estaria tendo tanta dúvida dessas realidades que a gente ficaria complicado. Isso nos fez lembrar leis divinas imutáveis, o Tribunal da Consciência, né? Ou seja, quem vai nos fazer a cobrança correta de que se estamos em princípio de reciprocidade é a nossa própria consciência. É o tribunal da alma. Não é esse ou aquele outro que vai nos dizer. É a própria consciência. E aí, falando em consciência, falando em Deus, Deus no sentido amplo do amor, eu anotei aqui, lembrando, nós fizemos lá no Céu do Amor, agora muito recente, por sinal dia 1º tem de novo, mas é reunindo as juventudes de toda a nossa região, URI 14, vão repetir lá, um sim debate. Fizemos agora há pouco tempo,
dia 23 desse mês, agora, domingo, nós fizemos outro Cine Debate. Kardec, Chico e Divaldo. Os filmes. Fizemos um trechinho de cada um e conversamos lá uma tarde inteira. E fizemos um sobre o filme A Cabana. Vocês já devem ter visto, se não viram, procurem. Gosto sempre de dizer, não é aquele A Cabana no terror, tá? Porque um lá que é um terror da né? Tá? Mas é o filme A Cabana, que tem uma série de caracterizações de presença de Deus através dele. Ou seja, né, tem aquela personagem que é denominada e tal. E na hora em que o perdão é necessário para aquele personagem principal do filme, e ele está sendo conduzido por uma região, a outra personagem titulada a Deus, naquele sentido ali, naquele que o diretor do filme, o roteirista, assim queriam representar, o personagem vai andando e ele percebe que está indo na direção do outro personagem que havia tirado a vida da filha dele, já também desencarnado, e ele de repente olha para o lado, olha para o personagem e diz assim, não vai querer que eu perdoe não, né? Porque eu não estava pronto para perdoar. E aí, para sintetizar essa colocação de como se fala em perdão de Deus, mas de uma outra forma, o personagem olha para ele, ali, titulado um Deus, né? O Deus, quer dizer, todos nós somos representantes dele. É um representante de Deus, assim ficava caracterizado. Ele olha para o personagem e diz assim, não estamos na exigência, com outras palavras, de que você perdoe, não, que perdão precisa ser construído, depois vamos conversar com calma aqui. Mas ele diz assim, eu só peço que confies em mim. Irmão, dá licença? Dá licença? Então Deus não perdoa? Deus não se ofende. Não, ele não se ofende. Exatamente. Mas então, ele não perdoa? Ele não se ofende. Pois é, mas quem não ofende não precisa perdoar. É sempre aquiescência, é sempre bondade. Não, tudo bem, mas... E nós nada que façamos a Deus. Tá. Não fazemos nada a Deus. Nós fazemos aos nossos companheiros de jornada. Claro. E a eles devemos pedir perdão. Porque aí a gente reza, né? Sim, para ter forças. Para ter forças e coragem. Quer que me esclareça? Isso, para ter forças e coragem de entrar no processo do entendimento do perdão. É isso que a gente faz a Deus. Mas a gente não pode pedir perdão a Deus e aí está livre e vai continuar fazendo. Sim, é isso que eu ia falar. Então a gente tem que Peço perdoar perdão, e perdoar a quem nós nos dirigimos. Toda hora, todo instante. Então senão assim não é fácil, né? Eu vou para casa, Claro. me ajoelho. Né? É. E eu vou brincar com essa história de ajoelhar, porque quando eu estava na escola, que era pequeno, a professora botava a gente lá, às vezes, de joelho, né, no milho, eu ia de joelheira. Aí eu chego em casa, boto umas pedrinhas, boto uma joelheira, me ajoelho ali e digo, Deus, me perdoa. E daqui a pouco saio. Não. Né? Então eu tenho que me direcionar a quem eu... E mesmo que eu me arrependa, estou até adiantando um pouquinho, mesmo que eu me arrependa, não basta. Se eu tirei, tenho que devolver. Se eu destruir, tenho que reconstruir. Todo esse processo tem que acontecer. Então, vamos lá. O filme, ele diz, não, só peço que confies em mim. Então, diante das dificuldades que alguém nos crie, confiemos na lei divina. E não nos tornemos vingativos. Vamos aproveitar, né, que depois nós vamos falar de novo. Né? Confiemos em Deus. A lei divina. Qualquer um de nós que, por lógica, distrate ou haja diferentemente do que seria lei divina, estará sujeito, naturalmente, a uma necessidade de recuperação. Ou não é? Né? Além dos homens tem um monte de coisa aí, imagina, né? Mas dentro de um processo de oportunidade e não de punição. Esse é o diferencial de Deus. Oportunidade de recuperação. Aí, continua aqui o Evangelho, dizendo assim, se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, que a gente gosta de ostentação, dizendo, eu te perdoo, já foi, não perdoou nada. Então diz assim, se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. E se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, mestre,
Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Aí a resposta diz, né? Com clareza lá Jesus, não vos digo perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Agora vamos ser francos entre nós, tá? Aquela minha companheirinha já de 40 e poucos anos nessa vida, umas 400 e por aí, que me acompanha, que eu chamo de médio de transporte, que me traz até aqui. Outro dia, quando estava vendo esse tema, nós dois sentamos lá em casa e sempre fala assim, o nosso relacionamento, esse 490, já foi a tempo. Ou não, já está em 4.900, ou não é? Mas será que esses 4.000, 5.000, 6.000 foi perdão? Ou a gente acostumou-se a indulgência? Mas a gente não esquece. E aí não é perdão. Então eu anotei aqui, logo ultrapassado em qualquer relacionamento, irmão para irmão, esposo para esposa, qualquer um. Esse 490 aqui já foi faz tempo. Desculpa, mas a sinceridade tem que acontecer. Já passou? Nós já estamos indo os 4 milhões por pessoa. Mas de indulgências, a maioria. Então diz assim, logo ultrapassado em qualquer relacionamento, entramos na indulgência relativa. Hoje em dia tem um termo novo que a gente anda usando aí dos casais. Sabe? Às vezes assim, poxa, mas tu não dissesse nada quando aquela pessoa tinha errado contigo, tinha dito uma coisa que não devia dizer. Aí a gente diz assim, não, hoje eu não queria ter razão, hoje eu queria ser feliz. Aí a gente entra na indulgência, mas a gente não esquece. E o perdão, o Emmanuel, o pródigo e lógico espírito, através de Francisco Cândido Xavier, trazia uma frase muito interessante, não novidadeira, mas complementando, ele dizia assim, que não há como você trabalhar perdão sem trabalhar o esquecimento. As duas coisas têm que andar juntas. Se não andar junto, não adianta. Não vai funcionar. Mas esquecemos, mágoas, rancores, guardados, é um grande problema. E aí nós trouxemos aqui coisas de outras tarefas, que talvez já tenha falado aqui por lógica de um perdão, de uma forma diferente de falar. E diz assim, quando a gente está em dificuldade, a gente vai criando um muro entre a gente. Vou usar o casal, mas pode ser um irmão, pode ser de pai para filho, pode ser isso, não importa o parentesco. Porque todos somos parentes. Depois eu vou dar um toque sobre isso aí para você. Ele diz, essa não é parente, aquela não é parente. Tudo é parente, pode ser. A gente vai criando um tijolo, um tijolinho, vai juntando tijolinho, vai ficando entre a gente. Quando aquele muro que é muito bem mantido pela argamassa da mágoa, quando aquele muro passa da altura da gente, a gente não está se vendo mais, não é assim? E aí, embora próximos uns dos outros, quando a gente desavença, a gente grita uma barbaridade, ou não grita o corpo. Aí a psicologia diz assim, por que os heróis gritam tanto? A pergunta vem. Diz assim, porque eles estão próximos de corpo, mas o coração tão longe que não é morto. Aí precisa gritar uma barbaridade. Porque quando os corações estão próximos, basta olhar, a gente se entende. Então, na verdade, a gente não entra exatamente no processo do perdão, a gente entra na indulgência. E precisa alcançar o perdão, né? Porque, na verdade, quem não se magoa, ou quem ama de verdade, não contraria, não magoa, não rouba, não fere, não trai, não ignora, não abandona. Deus é uma excelência nisso. Não desabandona nunca. Outra coisa interessante a chamar a atenção é que perdão não é um simples ato religioso. Tem gente que pensa que a ponto de dizer, eu vou te perdoar porque a minha religião diz que é para perdoar. Na verdade não perdoa nada, né? Ela só se expõe colocando uma prerrogativa. O perdão tem que vir do coração, do sentimento, independente de qualquer coisa. Não é fator religioso só. É um estímulo religioso nas questões da moralidade que pode nos levar a um facilitador de entender perdão. Mas não é um simples ato de amor. Tá?
O ato de perdoar teve presente assim nos ensinamentos dos sábios da humanidade. No Antigo Testamento, perdão era um lugar comum. Toda a vida se falava de perdão, 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 perdão. Mas somente com Jesus deixou de ser uma expressão vazia, que saía só dos lábios, e passou a ter uma necessidade de ser uma disposição sincera de reconciliação com o adversário. Porque o perdão ainda, na maioria de nós, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não quero mais te ver. Ou não é? Agora não é época legal. Gente que não se perdoa, tem que passar junto. Aí como não perdoa-se, que dá de B.O. nas famílias é uma barbaridade. Principalmente porque o grande ingrediente desse encontro familiar ainda tem duas características. Comida e bebida. Aí dá B.O. Que aí externa todo um processo de incompreensão. Os filhos que estão comigo nessa jornada, às vezes lá eles têm as suas noras, tem lá quando era namorado, eles chegam para mim e dizem, pai, qual é o dia que nós temos que passar com vocês, porque sabe que filhos vão para o lado de lá, né? Cai para o lado de lá. Aí eu pergunto assim, não tem dia nenhum, filho. Natal é o ano inteiro, Jesus é o ano inteiro. Se no ano inteiro nós estivermos legais uns com os outros, não vai fazer diferença nenhuma para a tua mãe se vocês estão no Natal, não. Não vai fazer diferença nenhuma. Não precisa, não é um pagar, não é uma compensação, não é uma coisa do dia a dia das pessoas. Jesus não nasceu, não nasce, não é ideal que se idealize, é lógico que Jesus nasceu naquela data. Ele tem que nascer, ressurgir do dia a dia dos nossos corações. Que é diferente. E o perdão é um estímulo tremendo para isso. Porque ele foi o fantástico ensinante de todo esse processo. Trazia a clareza da necessidade do perdão. Perdoou, no bom sentido, mas não se magoou, que é diferente, mas dava a exemplificação, por isso fazia isso. Aquela exemplificação que ele faz na cruz, que ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele estava justificando, ele estava amorosamente querendo justificar o engano daqueles. Ele estava dizendo, são meus irmãos. Precisam de novas oportunidades, precisam ter novas maneiras de buscar em caminhos diferentes. Aí, nesse sentido aqui, né, diz assim no Monte dos Lábios, perdão significa renunciar à vingança, por isso que eu digo que eu fui favorecido, nosso tema ali embaixo, né? A vingança. Aí eu vou dizer para vocês assim, eu já falamos um pouquinho desse trecho aqui em outra palestra, né? Eu olho para o espelho e digo lá assim, tu já passasse dessa fase aí, tu já não tem mais instinto de vingança. A gente faz cada vingancinha pequenininha todo dia, ou não faz? Que se não fizer eu não faço, se não coisa tal, se não deu eu não dou, se não coisa tal, tudo isso é vingancinha. Aquela do sentimento, aquela, tudo é vingancinha, gente. Eu brinquei de um dia aqui, né, aquela de quem acorda primeiro faz o suco, aí depois o outro não faz, no domingo seguinte, no terceiro, não tem ouvido que faça. É vingança com que não, a gente deixou de fazer porque não fizeram. Né? Então, as coisas do dia a dia, as coisinhas pequenas, coisinhas sutis, por exemplo, hoje eu vou lá, eu pego o sapatinho, tá. Mas no outro dia, alguém foi primeiro lá e não trouxe o meu chinelinho. No outro dia eu já não trago. Não trouxe. A gente tem dificuldade tremenda em doar, dar de si. Doar é dar sem esperar nada em troca. E doar-se é uma perspectiva extrema para alcançar o perdão, porque é não magoar-se. Quem foi que assistiu aqui, que é do meu tempo? Eu sou novinho. Eu só tenho uma coisa que eu vou brincar com vocês de novo, quem sabe já brinquei, é que eu tenho uma facilidade que muitos não têm. Eu sempre vou ter menos cabelos brancos do que muita gente, porque os meus caem. Né? Mas eu já tenho uma certa idade. Mas
quem é que assistiu o filme Love Story? Vocês não vão apontar o dedo que a gente se denuncia, mas muita gente assistiu, né? Lá tem uma frase: amar é nunca ter que pedir perdão. Utópica, parecia, né? Utópica, mas extremamente importante colocar em prática. Quando eu digo utópica, porque é um lançamento, o roteirista vai lá, né? Pode ficar bonito, aquilo, tal, romântico, mas ainda difícil de se tornar uma realidade. Mas é extremamente importante alcançar isso. É não sentir-se ofendido. Porque a gente precisa perdoar. Não sentir-se magoado. Perdão significa renunciar à vingança, né? O espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Há uma extrema necessidade de oração e vigilância. Que é preciso, porque senão a gente se perde em qualquer instante, qualquer coisinha, né? E aqui diz assim, perdoar para ser perdoado, aí Jesus, lá em Mateus, né? E não é uma questão, uma proposta puramente evangélica, ou uma proposta simplesmente religiosa. Aí vamos começar aqui. A ciência estuda e já confirmou e descobre cada vez mais que o perdão é terapêutico. Quem não perdoa gera moléculas que agridem o sistema imunológico. O cultivo do ódio provoca sérios distúrbios psíquicos. Isso está comprovado, tá, gente? Está extremamente comprovado. A ponto de separarem pacientes daqui, pacientes dali, características de doença, características de amargura ou de alegria, e vão dando os mesmos medicamentos, a mesma característica da doença, no mesmo grau, e a diferença é extrema. Aqueles que têm um coração mais leve. Outra coisa importante: perdoar é libertar-se. Aí alguém diz: mas eu estou libertando o outro. Não tem nada a ver. Já vamos concluir aqui que não é bem assim. Porque o outro liberta-se, vai em frente. Às vezes ele já está tendo uma outra ideia, num outro progresso e tal. Nós ainda estamos segurando ali o que chamaria-se antigamente a nossa cruz. Depois transformar em mochila, né? Que agora mudou os termos, e por aí afora. Mas nós é que ficamos segurando. Acho que já citamos aqui, por lógica de ser pertinente, é uma sequência de palestras, mas fazendo lá uma tarefa lá no Jardim Zanelato. Perdão, falando, não com esses termos aqui. E uma senhorinha começou a trocar de lugar depois que terminou e veio até o nosso lado. E ela contou para nós, vou contar para alguns que não ouviram ainda. Ela ficou 30 e poucos anos amargando um não perdão. Dormir era difícil sem lembrar. Portanto, dormir depois ficava complicado, porque acordava no meio da noite pensando: me fizeram isso, e ficou. Começou a ter alguns distúrbios que aqui nós vamos enumerar rapidamente, que é o médico que traz a clareza disso, e diz que um belo dia recebeu um convite para fazer uma visita desse personagem que a tinha ofendido, mas ele estava à beira da morte. E ela disse: não vou não. Depois de algumas conversas, foi. E ela disse que quando chegou na porta, que olhou ele deitado ali, e que ele olhou para ela, e o sorriso que ele deu para ela desmanchou tudo. Ela disse que foi como se tivesse criado uma nuvem, porque ela andava, e como nós andamos às vezes, né? Mas nuvenzinha aqui em cima, o gibizinho mostra lá aquela luz da trovoada, da relâmpago, está tudo na cabeça dele. E assim ela andava. Depois que ela conversou com ele, ficou bastante tempo. Depois ele veio a morrer do corpo, desencarnou, tudo bem. Mas ela disse que passou a dormir bem melhor. Passou a tomar menos remédio para tarja preta. Ela tomava. Ela tinha um monte de problema. Então, aqui traz assim, quer ver, ó. Quanto mais avança a ciência médica, compreende que o ódio em forma de vingança, a condenação, ressentimento, inveja, está na raiz de um monte de doenças. O médico Roberto Broglio, da Faculdade de Medicina de São Paulo, atendia uma senhora chamada AMS, se a sigla de algum nome, por favor, é coincidência, né? E ela apresentava os seguintes sintomas: problema psíquico, nervosismo, inquietação, ansiedade, angústia, insatisfação, pressão, insônia. Os exames do laboratório não mostraram nada. Sejam os exames sanguíneos e sejam os exames
ganhou ali uma parente, que era a sogra, mas precisou morar nas mesmas dependências. E as dificuldades foram tantas que ela não conseguia mais nem ficar no mesmo ambiente. E aquilo se transformou numa mágoa, uma incompreensão, que ela não conseguia vencer. Aí ele explicou que ela não precisava de comprimido nenhum, que ela tinha um monte, uma caixinha de remédio, ela fazia de casa, né? Para mostrar. E sim, ela precisava buscar um fator religioso que ela não tinha. Envolver-se com esse fator religioso e, quem sabe, um dia alcançar a perspectiva do perdão. 3 meses passaram. Ela voltou, já estava ficando pelo menos na mesma sala. Certo? Mas precisava modificar muita coisa. Mas já estava bem melhor. Aqueles remedinhos assim já tinham sido diminuído, pelo menos, que aí vai lá, né? Bota meia vaguinha inteira, tal, e vai indo. É terapêutico. Perdão é terapêutico. Ainda lembramos André Luiz, e aí vem a história da reencarnação. O espírito Segismundo precisava renascer. Adelino, o personagem pai, não aceitava porque problemas de vidas passadas. E não aceitava, queria receber ele como filho. Depois de muita conversa, orientação, esclarecimento, ele aceitou. E a partir daquele dia, aquelas nuvenzinhas que o acompanhavam foram se dissipando. Diz os espíritos aqui, né, que ele fala, né? Então, não temos só uma existência, temos diversas. Então, as incompreensões, a dificuldade, hoje eu posso dizer de cadeira aqui, gente, esses feminicídios que estão acontecendo por aí, é falta de perdão. Porque são espíritos que já se reencontraram diversas vezes, mas não venceram seus ciúmes, suas dificuldades, suas incompreensões, suas assertivas de atitudes errôneas, de traições, e vêm próximos de novo para vencer, para perdoar, para amar. A maioria deles com uma assertiva clara da necessidade de virem os intermediários. A maioria deles tem filhos, que seriam os auxiliares de um processo de união. Mas mesmo assim, nem todos vencem, e nós estamos observando isso por aí. Falta perdão. As guerras diversas que ainda ocorrem no nosso mundo, das nações, dos fatores religiosos, que ainda existem, guerra religiosa, se existe acentuada por aí, as guerras das tribos, como nós temos lá pela religião, tudo isso, é a falta do perdão das dificuldades de antigamente. Os processos ainda de racismo e tudo mais, também tem a ver com isso, com a falta do perdão. Porque na convivência, por exemplo, no Brasil, nas questões de escravidão e tudo mais, nós vivemos dos dois lados um monte de tempo, ora um daqui, ora ali, mas o perdão ainda não aconteceu. E aí Jesus dizendo, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. E aí, usando a expressão bíblica, que tem gente que fica assim meio nervoso com isso, eu disse que assim, não, serás entregue ao juiz, tal. Dormir a consciência. Porque não há quem viva normalmente e que viva sereno se estiver com uma contenda em aberto. Ou não é? Quando a gente tem uma dificuldade de entendimento, seja marido e mulher, pais e filhos e tal, a gente vai até ao sono, e sempre dorme muito. E uma coisa que cria ansiedade em nós é doido que amanheça o dia, preferencialmente, para quem sabe a gente resolver aquele trauma. É uma necessidade. Então, por isso que aqui diz que aqui ainda tem um detalhe importante que a gente precisa relembrar. Diz aqui assim, construía em torno de si, pelo ódio que guardava de forma inconsciente, muita dificuldade. Aí diz assim, nessas condições se encontram muitos de nós, transformando o lar em campo de batalha íntimo. Temos ou não temos? Eu não estou falando da casa de ninguém, não. Estou falando também da minha. Porque só muda de endereço.
Diz aqui ainda assim, ó, nessas condições se encontram muitos de nós, transformando o lar em campo de batalha, filhos que não perdoam o desamor dos pais, isso tem a ver com reencarnações passadas, né? Pais cometendo agressividade para com seus filhos, e como tem, né? É um reencontro de almas, ainda muito voltado para as reminiscências antigas. E por isso as dificuldades de relacionamento. A ponto de se perguntar, às vezes, com o filho, meu filho, por que tanta dificuldade com teu pai, com tua mãe? Não sei, mas tem. Porque pela lógica e a bondade de Deus, pela lógica do esquecimento, a gente, graças ao bom Deus, não tem as lembranças vivas. Essa semana ainda estou assistindo uma doutrinária sobre lei do esquecimento, que é uma necessidade do espírito. Porque se viéssemos com fraturas expostas, com todas as lembranças, aí mesmo o perdão estava complicado. Porque nós já teríamos, né? As figuras, já teríamos as fotografias, já teríamos tudo na nossa frente. Então, perdão não é uma questão só religiosa, é uma questão de saúde. Não há quem melhore a sua saúde se ainda estiver guardando lá dentro mágoas diversas. Lixo, os espíritos dizem que são lixos emocionais, que nós precisamos. Outra coisa interessante que nós marcamos aqui, né, é que independente de qualquer coisa, tá, a vítima não se imuniza dos efeitos deletérios do ódio que alimenta, ou seja, né, e o outro não é impedido de progredir. Ou seja, não é, então, eu não quero perdoar. Então eu tenho certeza absoluta que enquanto eu não perdoar, aquela pessoa não vai em frente. Engano nosso. Ele já mudou o seu padrão muitas vezes, nem lembramos mais de nós. Mas nós estamos lembrando dele. Nós estamos ali. Quem é o prejudicado? Quem não perdoa. Então a grande liberdade é nossa. Nós precisamos nos libertar dessa lógica. E quando nós falamos da questão da vingança, a gente diz assim, às vezes, acho que vingança antigamente era as armas brancas, tal. Nós trocamos de arma. Ali embaixo nós já comentávamos, né? A gente mudou. No lugar da arma branca, a gente usa essa aqui, né? É impropérios, é dificuldade, é incompreensão, é palavrões, tremendo. Disputas de ego, de egoísmo, no sentido do orgulho. Então, perdão, gente, é uma necessidade extrema. É um dos ingredientes mais necessários no contexto de convivência da humanidade. Porque enquanto não houver perdão, seja nas questões particulares, seja nas questões coletivas, continuamos nessas dificuldades todas que temos. Vai no campo da política em geral, virando politicagem. Vai no campo dos processos de autoridades em geral. Vai no campo dos profissionalismos em geral. Entra e adentra pelo processo das incompreensões familiares. Porque toda a formação do ser tem a lógica da moradia. Lá no Livro dos Espíritos, no finalzinho do texto sobre lei do trabalho, quando vai falar do direito de descanso, mais um trechinho à frente, os Espíritos escrevem: a grande necessidade é a educação. Mas não é a educação só dos livros, isso é a educação textualmente falada pelos Espíritos, que tem como, assim, como conceito, nada mais, nada menos do que é uma mudança de hábitos. Ou seja, né, é preciso mudar os hábitos familiares. Um personagem que um dia nos procurou, nós fazemos atendimento fraterno,
E conversando, vai. E na troca de conversa, eu disse, não, mas eu não posso perdoar. E aí nós conversamos, e como é que está a sua vida? Cara, isso. Que poder você deu a essa pessoa? Que poder sobre a vida dele ele deu àquele outro que ele nem gostou dele? Como é que ele deu tanto poder para ele? Ele deu um poder extraordinário, porque ele não era feliz, não conseguia modificar seus hábitos para melhor, porque ele estava preso. Olha o poder que ele deu, que nós damos para outra pessoa. E quem pode ter esse poder sobre nós? Quando o detentor realmente do processo de nós sermos felizes ou não, somos nós próprios, não somos outros. Não digo de manhã, hoje eu vou ver se eu vou ser feliz, mas eu dependo do fulano, se o cara vai me olhar, vai me rir, vai isso, vai aquilo, estou enganado. Eu sou o detentor do meu dia a dia, e embora tenha, e apesar dele, eu ainda posso fazer um dia feliz. Então eu só fiz a pergunta para aquela criatura. Tu não achas que tu estás dando um poder acima de qualquer perspectiva para alguém que até te prejudicou? Aí vem aquela... A gente está preocupado, a gente está desejando que ele não vá bem. Vingança. Ou até, eu tenho a expressão do cara que diz assim, não, a gente olha para aquele ali que prejudicou e diz assim, aquele ali quando morrer vão levar para o inferno. Que inferno? Isso é, por favor, tá? Porque o espírito é claro, é um estado de alma, tá? Não é um local, não está na geografia, não vai aparecer em mapa mundo nenhum, não vai aparecer em nenhum mapa universal. É um estado de alma. E ninguém vai levar ele. Ninguém leva a gente vai. A gente vai se sentir de acordo com aquilo que a gente construiu, daquilo que a gente alicerçou, das escolhas que a gente fez e da colheita futura que precisa ser realizada. Aí o não perdão é um prejuízo tremendo. Então perdão, gente, não deve ser fundamentado única e exclusivamente, né, nas questões do... Aqui tem uma página chamada Perdão, Expressão de Amor, que é do Reformador, é um título, né? 19 de 8 de 2019, lá. E diz assim, é de agosto, então diz assim, o amor é fonte inesgotável, quanto mais se doa, mais se cresce, expande e beneficia. Quem ama desculpa, tem compaixão, perdoa, não faz exigência, simplesmente doa. Não é que a gente já seja Mulher Maravilha, nem super-homem, nós ainda temos dificuldade de atingir isso. Mas é uma meta a ser alcançada. Se um dia queremos que o nosso mundo seja melhor, é uma meta a ser alcançada. E como diz alguém, eu vou fazer uma brincadeira, não é para deprimir não, tá? Porque nós estamos longe, eu sei disso. Mas a cada dia nós podemos fazer um pouquinho. A cada dia nós podemos vencer um pouquinho. Se nós não exercitarmos, isso é um exercício, se nós não exercitarmos, jamais chegaremos lá. Como se diz assim, quando eu ato de bondade, a gente diz assim, um ato bonzinho aqui, outro aqui, um perdãozinho ali, um perdãozinho aqui. Você precisa exercitar. Daqui a pouco se torna natural. E se tornando natural, a gente se ofende menos. Ofendendo-se menos, a gente tem menos mágoa, tem menos rancor, tem mais diálogo, tem mais relacionamento. Essa é a proposta do Senhor. Aqui ainda diz, né? Amar ao próximo como a si mesmo, assim, né? Aceitar o outro como ele é, boa vontade para com todos, porque é de nosso gosto que todos tenham igual vontade para conosco. Ser indulgente, porque necessitamos da indulgência dos outros. E como? A barbaridade. Desculpar, porque desejamos ser desculpados. Ter compaixão,
porque também precisamos de compaixão. Essa palavra compaixão é muito interessante. Nós temos uma doutrinária lá, tempo atrás, e era sobre compaixão, e aí lá no dicionário diz, né, ter compaixão não é só ter pena. Pena é uma coisa, compaixão é outra. Pena é pena, eu tenho pena da pessoa, mas não fez nada. Compaixão é ter pena e fazer algo para modificar. Esse é o processo. A palavra compaixão ela é um pouco mais completa, né? E perdoar porque queremos ser perdoados, porque não quer. Aí diz aqui assim, seja no lar, seja no trabalho, seja na via pública, na casa de oração, ou na casa de oração a gente não precisa perdoar. Né? Nós somos seres com nossas dificuldades. Aonde nos encontrarmos, nós somos iguais, somos os mesmos. Nós temos simpatias, antipatias, temos ou não temos? A gente às vezes não olha um para o olho e diz assim, meu santo não bateu com o teu. A gente tem mania de dizer isso. É que o sentimento, a organização do processo espiritual deparou-se com alguém que não tem os mesmos gostos, paixões, mesmas sintonias. Então aqui diz, seja no lar, no trabalho, na via pública, na casa de oração, onde estivermos, o convite é para nos amarmos indistintamente, mesmo aos que se dizem ou que se considerem nossos inimigos. Essa é a grande responsabilidade também. Nossos inimigos. Porque, na verdade, são nossos extremos professores. Se não houvessem eles, como é que a gente um dia poderia dizer-se melhor? Filhos difíceis. E aí eu digo isso porque a gente, quando fala filhos difíceis, seria daqui para frente. Quanto nós não fomos? É bênção para os pais. Se tomarem como lógica o perdão, o entendimento e a compreensão, e ambos os lados trabalharem nisso, vai dar um resultado maravilhoso. Um relacionamento esposo e esposa, com todas as dificuldades que são tão nossas, mas se houver um exercício de trabalho, da indulgência, e começar a trabalhar a ideia do respeito, e do respeito passar a questão de gostar-se, e depois até alcançar-se a lógica do amor futuro, ainda está longe. A coisa vai ficar bem melhor. Bem melhor. Por enquanto a gente se atura. E são os espíritos que dizem. Não. É a realidade de todos nós. Só que alguns já se aturam com mais entendimento, mais compreensão, com mais parceria, né? Com mais cumplicidade, as coisas do dia a dia. Já venceram algumas batalhas. Alguns não. Alguns estão mais vesgos no processo do relacionamento. Espíritos que se reencontraram menos vezes, ainda estão tratando das arestas de incompreensões diversas. Perdão. E me perdoe se a doutrina traz essa sinceridade. Se o Evangelho de Jesus traz essa necessidade. Mas é preciso perdoar. Terminando? Esse ano não vem mais, tá? Eu vou só terminar aqui mesmo com uma mensagem muito atual, recebida pelo colega nosso, que diz assim, até para ver a nossa compreensão de perdão, de valor, de, como é que se chama? De cultura, porque a cultura ainda mexe muito com isso, que diz assim, ó, o que tomas como perdão se estende por eras inteiras, por anos-luz, por anos-luz. O que tomas como vingança se desdobra por eras e eternidade. E o que ouvidas ainda hoje de tua cruz te orienta em teu passo por humanidade. Segue a rota do Rabi e diz, perdoa-os, Pai, pois não sabem o que fazem. Não abandones teu irmão apenas porque ele só enxerga
até a janela e te persegue ainda hoje. Ajuda-o tu a chegar até a porta. Lembremos-nos que do Rabi ressoando nosso sentido. Eu tive fome, eu tive frio, eu tive sede e me destes de. O pão espiritual que se indica no trigo e no amor, na massa para compartilhar, não são 70, mas séculos de abnegação e caminho reto às estrelas. Que é para tirar aquela dos 70, 470, 490, né? Liberta-te ainda agora dos grilhões da ilusão do inimigo da terra. Liberta-te ainda hoje da fantasia da criatura que te persegue por seguires a verdade, por seguires o Cristo. Siga-o agora, mais próximo, e entendas o estágio do ensino e que se encontra teu irmão. Porque é irmão nosso. Mesmo um ofensor é irmão nosso. É a caminho. E diz aqui, repita em teu íntimo, irmão que me persegues, por teres limitado a visão, sigamos nós o Cristo maior. Ele, Filho do Altíssimo, nos conduz à porta de nós mesmos, à porta do cosmo em Deus. Paz e luz, isso é uma mensagem de obreiros do Senhor, que é uma equipe espiritual. Queridos irmãos, queridas irmãs, se repetimos o tema e alguém lembrou que repetimos, vencemos então de julho para cá, se já mudamos alguma coisa. Se foi novo, a forma, a característica de colocação, pensemos que vamos fazer daqui para frente. E olha que eu estou sempre dizendo, vencemos, que nós aqui também temos que pensar. E cada vez que falamos sobre matemática, mais responsabilizados somos. Porque não pode ser da boca para fora só. Tem que haver esforço. Isso aqui é uma expressão de Jesus. Fica aqui a gratidão. A Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pela oportunidade de nos encontrarmos de novo. Fica a gratidão em particular deste que aqui está, por vocês terem tido mais uma vez a paciência de nos ouvir. Eu sou muito brincalhão por aí, às vezes eu vou num lugar e encontro uma pessoa que faz tempo que eu não vejo, eu digo para ela, ainda dá tempo de ir embora, que hoje sou eu. Faço a minha brincadeira por aí. Que Deus abençoe vocês, que lhes dê um bom retorno à moradia e que façamos do mês que vem o mês do aniversariante de fato. Não o mês do nosso aniversário. Não seja proibido dar presente para um corpo, não é isso. Mas pensemos sempre quem é o aniversariante do mês de dezembro. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado.
Então, agora, neste momento, continuando com toda essa bênção, essa energia que está sobre nós, levamos novamente o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por essa lição, por esse evangelho que o nosso companheiro aqui, o João, trouxe para a gente, nosso orador de hoje. E agradecendo a Jesus, a espiritualidade dessa casa, por todo o apoio, essa música do Beto, que nos eleva, que nos faz pensar, meditar também. Então agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui e levando para a nossa casa esta lição do perdão, pedindo a Deus que sempre nos oportunize a perdoar, né? Aprender essa lição do perdão, aprender a botar na prática tudo isso que ouvimos, que realmente é difícil quando alguém nos magoa, quando alguém realmente fere o nosso coração. Então pedimos, né, que Deus nos acompanhe e em seguida nós vamos daí para os passes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. E ajude-nos e ensina-nos a perdoar hoje e sempre. Que assim seja. Aqui, nesta casa eu me encontrei